Olá, amados em Cristo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Espero que estejam todos bem debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus e Pai. Hoje estamos aqui para trazer um assunto de imensa importância para as nossas vidas como cristãos, como filhos de Deus. E o título deste assunto de hoje é o valor de uma vida. Hoje nós enfrentamos e nós percebemos um conteúdo na igreja, um conteúdo que está sendo pregado, que precisa ser corrigido, que precisa ser superado, para que a gente se torne cristão mais forte, igrejas mais fortes, cheias da presença de Deus, cumprindo com o nosso chamado, com o nosso propósito, com o nosso id. Deus ordenou que todo cristão leve a mensagem do Evangelho aos que estão quebrantados, aos que necessitam de cura, de salvação, de libertação e de restauração. A mente e a alma deles precisa ser transformada e os seus pés precisam ser enviados a percorrer um caminho de integridade em todas as esferas das suas vidas. Esse evangelho, que é o evangelho transformador, é nossa missão como filhos e filhas de Deus. Então, hoje a gente percebe que a maioria das questões que estão sendo pregadas foca principalmente em autoajuda, sucesso e prosperidade. E a gente pode considerar que isso, com certeza, são benefícios de Deus e são benefícios que são bons e que são necessários. Até porque a palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus Cristo veio para trazer vida e vida em abundância. O Senhor, Ele quer que a gente seja saudável, Ele quer que a gente desfrute a vida, Ele quer que a gente seja bem-sucedido financeiramente, abençoado. A verdade é que aonde quer que o Evangelho esteja operando na vida das pessoas, o poder dessa mensagem vivificante sempre produz frutos em cada uma dessas categorias, em cada área das nossas vidas, quer esses assuntos sejam ministrados, sejam enfatizados ou não. Todas essas bênçãos, elas são consequências maravilhosas da mensagem do Evangelho e elas são produzidas na vida de todo cristão, de toda igreja, de toda nação que abraça o Evangelho, que abraça os ensinamentos da Bíblia. Até mesmo pessoas que não são cristãs, se elas seguem os princípios de Deus, se elas seguem os princípios bíblicos, elas podem ter uma vida grandemente abençoada, porque os princípios de Deus vão operar para todo aquele que os aplicar. Mas nós não devemos nos esquecer que esse tipo de bênção palpável, por mais importante que ela seja, ela está limitada a esta vida na Terra. Quando as pessoas elas obedecem aos princípios espirituais, elas podem receber esses benefícios que fazem com que sejam saudáveis, desfrutem de prosperidade, sejam abençoados em todas as esferas das suas vidas. Mas o que temos que tomar o cuidado é o seguinte: mas se essas pessoas se sentirem completas, se sentirem autossuficientes ou chegarem à conclusão, já tenho tudo, sou bem-sucedida, sou abençoada, e considerarem com isso que não precisam de mais nada, né? No fim das contas, pode acontecer que essas pessoas, por mais que sejam bem-sucedidas materialmente falando, elas acabam indo para o inferno após a morte, porque nunca entenderam que precisam se arrepender do pecado que vivem, se arrepender dos seus pecados, passar pelo batismo de arrependimento para serem salvos e irem para o céu. Se levarmos em consideração isso, existe um erro sendo cometido nas igrejas, nas ministrações e nas pregações. Um erro muito grave que está permitindo que pessoas vivem em pecado, dizendo que a graça cobre tudo. Né? A graça, ela é o poder de Deus para transformar as nossas vidas, para nos tirar, né, de uma vida de pecado, de uma vida de erro e seguir os princípios de Deus e viver uma vida conforme a vontade de Deus. É nos arrependermos da nossa pecaminosidade, entregarmos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo e deixarmos que Ele nos guie para uma vida santa.
Eu quero ler para vocês o versículo que é tema deste assunto de hoje, que está em Mateus, no capítulo 16, os versículos 24 a 26, que diz o seguinte: Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? É um questionamento que Jesus coloca aqui na palavra e um questionamento que nós devemos levar muito a sério. Porque seria uma conclusão terrível nós chegarmos ao final da nossa corrida espiritual, chegarmos ao final da nossa vida e verificamos que ajudamos as pessoas a serem saudáveis, que ensinamos elas a serem bem-sucedidas, que ensinamos a ser prósperas, mas elas acabaram indo para o inferno porque não as ajudamos a entender as exigências de Deus de se arrependerem dos seus pecados para serem salvas. Devemos lembrar que sempre que a responsabilidade mais importante que temos com as pessoas é entregar a mensagem que diz que Jesus morreu para salvá-las de uma eternidade de separação de Deus. Em geral, a gente ouve muitas pessoas dizerem o seguinte, que pessoas boas, que fazem coisas boas, vão para o céu. Ela foi uma pessoa boa, ele foi uma pessoa boa, ele fez tudo para agradar as pessoas, ele ajudou pessoas. Mas essa pessoa, ela seguiu uma vida santa, ela teve uma vida reta, ela viveu os princípios de Deus de uma vida de santidade, ela seguiu os mandamentos do Senhor, ela entregou a sua vida para Jesus Cristo, e o entregar a sua vida para Jesus Cristo é entregar todo o seu ser, seu corpo, sua alma, seu espírito, é viver uma vida conforme a vontade de Deus, é seguir o que Deus diz pra gente fazer, não as nossas vontades. Como eu li no versículo, negue-se a si mesmo, quebre o seu orgulho, entregue-se ao Senhor, porque se você quer ganhar uma vida nessa terra, você vai perder a sua vida eterna. O que Jesus está dizendo, se você viver para este mundo, viver as concupiscências dos olhos, da carne, da vida, se você quiser satisfazer a sua vida com tudo que há no mundo, você pode perder a sua vida eterna. Mas a Bíblia, ela afirma que ser uma pessoa boa, que fazer coisas boas e ser bom não é o suficiente, não é o bastante. Uma quantidade enorme de pessoas boas morreu e foi para o inferno porque não morreu em Cristo. Não se trata de obras, mas do estado espiritual que se está quando se morre. As Escrituras garantem que se alguém morrer em Cristo, estará em Cristo por toda a eternidade. Mas se alguém morre em um estado espiritual perdido, passará a eternidade no inferno, separado de Deus em uma condição irrecuperável e perdido para sempre. O fato é que as pessoas queridas morrem e vão para o inferno, mas é muito doloroso para nós chegarmos a essa conclusão. Ninguém quer que isso aconteça com alguém que ama. A ideia do inferno é horrenda. Muitas vezes, quando as pessoas enfrentam a perda de um amigo, a perda de um parente, elas procuram uma esperança de que seu ente querido de alguma forma tenha sido salvo e de alguma maneira milagrosa no final tenha aceitado a Cristo ou tenha se arrependido dos seus pecados. Por mais difícil que seja pensar que alguém que conhecemos e alguém que amamos foi para o inferno, a Bíblia ensina claramente que aqueles que morrem fora de Cristo vão para lá. Se abraçarmos essa verdade, ela vai nos impactar até as nossas entranhas e nos dar ousadia para compartilhar Cristo com as pessoas com compaixão, para disponibilizar os benefícios da salvação a todos para esta vida terrena, mas o que é mais importante, garantir que se torne parte da família eterna de Deus. A verdade é que para nós encarar que a morte é inevitável, não é uma coisa muito fácil. E depois da morte, ou as pessoas vão para o céu ou para o inferno, dependendo se elas estavam em Cristo ou fora de Cristo. Há um funeral no futuro de todos nós se morrermos, antes de Jesus voltar para buscar a sua igreja. Tendo esse fato de extrema gravidade em mente, poderia haver alguma questão
mais importante que o destino eterno de uma pessoa depois desta vida terrena? É por isso que nós precisamos queimar compaixão com temor para levar a mensagem de salvação do Evangelho a tantas almas quanto possível. Jesus morreu para isso e nós devemos viver para isso. Hoje em dia a gente vê líderes de igreja falando em buscar pessoas desigrejadas, mas as pessoas não salvas não estão desigrejadas, elas simplesmente não estão salvas. Elas estão em perigo eterno. Precisamos aprender a sermos diretos ao fato de que os não salvos estão indo para o inferno. O inferno é um lugar real e as pessoas realmente vão para lá. Quando uma pessoa ela recebe a Cristo, ela não está apenas adotando uma nova filosofia de melhorar seu estilo de vida ou modificar o seu comportamento. Quando uma pessoa vem a Cristo, ela é arrancada de uma eternidade perdida e recebe imediatamente uma nova natureza dada por Deus, que faz dela um membro da família eterna do Senhor. Em uma fração de segundos, a vida eterna é transferida para essa pessoa, a qual lhe garante um destino no céu, em vez de uma eternidade em um lugar terrível chamado inferno. Infelizmente, o conteúdo da eternidade está em falta na maior parte do tempo do que está sendo pregado hoje. Nós nos distanciamos tanto para o outro lado que perdemos de vista a importância do que as Escrituras dizem, que precisamos advertir alguns e que eles precisam saber que há consequências para o pecado. Deixar de pregar isso é um desserviço a eles, é deixar de declarar todo o conselho de Deus. Nós devemos ter compaixão. Amor verdadeiro pelas pessoas é quando a gente fala a verdade para elas. Amor verdadeiro é quando a gente diz que há um destino eterno e que ela tem o poder de escolher aonde ela quer estar na sua eternidade, né? Nós precisamos salientar que as pessoas precisam ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro para serem salvas. Se um cristão realmente acredita no inferno, mas não faz nada para falar para as pessoas não salvas que encontra ao longo da vida sobre o poder salvador de Jesus, de impedir que elas tenham de ir para lá, o que essa omissão fala sobre esse cristão? Ela diz que a revelação da realidade do inferno ainda está em falta em sua vida. Uma revelação do inferno acende um fogo no coração dos cristãos, para orar pela salvação dos não salvos e para pedir a Deus oportunidades de compartilhar o Evangelho com eles. As pessoas geralmente não gostam de citar o inferno, elas gostam de falar sobre o céu, né? Mas Jesus ele estava tão convencido da necessidade de transmitir a realidade do inferno para o povo, que ele falou sobre esse assunto nos 4 evangelhos 3 vezes mais do que falou sobre o céu. E seus apóstolos, depois de aprender com Jesus sobre isso, transmitiram essa dolorosa verdade para outros enquanto a igreja estava sendo estabelecida. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores de todos os tempos, cuja influência permanece até o dia de hoje, diz o seguinte: se os pecadores forem condenados, pelo menos deixe que eles saltem para o inferno por cima da nossa cabeça. Se eles quiserem perecer, que pereçam com nossos braços ao redor dos seus joelhos, que ninguém vá para lá sem ser avisado e sem ter recebido uma oração. Jesus ele ensinou que o inferno é um lugar de trevas, de choro e de ranger de dentes, um lugar de tormento interminável, onde as pessoas são queimadas para sempre com fogo e enxofre. Jesus também disse que o inferno é um lugar onde o verme nunca morre, onde o fogo nunca se apaga, em um lugar de lembranças que trazem remorso. Jesus disse que é um lugar de onde aqueles que morrem em pecado nunca podem sair uma vez que tenham ido para lá. Uma vez que Jesus falou tão explicitamente sobre o inferno e que outras passagens ao longo da Bíblia fazem o mesmo, como é possível que esse assunto vital e eterno seja tão ignorado hoje? As pessoas precisam vir a Cristo, elas precisam estar cientes da realidade das suas vidas. Ezequiel, no capítulo 3, nos versículos 18 e 19, o Senhor chama a atenção daqueles que têm responsabilidade por pregar a verdade. E isso
está sendo também falado para nós. Diz o seguinte: quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás, se não o advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. No entanto, se advertires o ímpio e ele não se converter da sua malignidade e dos seus maus caminhos, eis que ele morrerá na sua maldade, mas tu estarás livre desta responsabilidade e culpa. Você e eu não somos responsáveis pelas escolhas dos outros. Entretanto, somos responsáveis por garantir que os não salvos que encontramos na vida entendam a necessidade de serem salvos. Somos responsáveis por compartilhar as boas novas do poder salvador de Jesus com eles, conforme o Espírito Santo nos direcionar. Nós não prestaremos contas das escolhas que eles fazem, mas sim por termos obedecido ou não ao Espírito Santo e compartilhado o Evangelho com eles. Se você ama genuinamente essas pessoas e se importa com o destino eterno delas, Deus vai ensiná-lo a construir pontes a fim de alcançar esses corações com seu amor e sua verdade. Deus pode usar qualquer coisa para conectar você a outra pessoa. Se você pedir ajuda ao Espírito Santo, ele vai lhe mostrar como ser intencional acerca do que você está fazendo quando fala com as pessoas que encontram e que precisam do Evangelho. Nunca se esqueça de que toda pessoa que você encontra é uma vida eterna e uma oportunidade de você, como cristão, fazer a diferença na vida dela. Amém, amados? Eu trouxe essa palavra hoje porque ela é de imensa importância neste momento. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão indo para o inferno e muitas pessoas estão indo desavisadas. Não estão entendendo a consequência de viver uma vida de pecado, de viver uma vida longe de Deus, de viver uma vida longe dos princípios de Deus. E cabe a nós, como cristãos, pregar o Evangelho, pregar esse ensinamento maravilhoso, pregar as boas novas. Não deixamos de falar para as pessoas que nós amamos, para os nossos familiares, para as pessoas que estão próximas a nós sobre essa verdade. Nós temos que ser intencionais, responsáveis, para que, se ocorrer que elas se arrependam dos seus pecados, que elas se entreguem a Jesus Cristo através da nossa pregação, nós ganhamos essa alma, e uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém.